106. Considero Ba Adomichan a mais interessante dos desfeitos. Disse que ela tem uma mente aguçada, uma grande princesa entre as forças inimigas, sua comandante durante algumas das desolações. Não sei como isso se relaciona com o antigo deus do inimigo, chamado de Odium. Da Mítica de Hesse, página 224. Suzette de Shinovar voou com os rompecéus durante 3 dias rumo ao sul. Pararam várias vezes para recuperar suprimentos escondidos em picos das montanhas ou em vales remotos. Para encontrar as portas, eles frequentemente tiveram que cavar através de 10 centímetros de creme. Essa quantidade de sedimento provavelmente havia levado séculos para se acumular, mas nem falava dos lugares como se houvesse acabado de deixá-los. Em um deles, ficou surpreso ao descobrir que a comida havia apodrecido há muito tempo, embora, felizmente, o depósito de gemas ali tivesse ficado oculto em um lugar exposto às tempestades. Nessas visitas, Suzette finalmente começou a compreender quão antiga era aquela criatura. No quarto dia, alcançaram Marat. Suzette já havia visitado aquele reino, visitara a maior parte de Rochard durante os anos de exílio. Historicamente, Marat não era realmente uma nação, mas tampouco era um lugar de nômades, como as áreas rurais de Rex e de Tufalia. Em vez disso, Marat era um grupo de cidades vagamente conectadas, regidas de modo tribal, com o grão-príncipe na liderança, embora no dialeto local ele fosse chamado de irmão mais velho. O país era uma parada conveniente entre os reinos Vorin do leste e os Macabaquianos do centro-oeste. Suzette sabia que Marat era rico em cultura, cheio de pessoas tão orgulhosas quanto se encontrava em qualquer nação, mas quase sem valor na escala política. Isso tornava curioso o fato de escolher terminar o voo deles ali. Pousaram em uma planície cheia de estranha grama marrom parecida com trigo, exceto pelo fato de que se escondia em buracos no chão, deixando visíveis apenas o topo das folhas. Essa parte geralmente era comida por animais selvagens, largos e atarracados, que pareciam discos ambulantes, com garras apenas na parte inferior do corpo para levar o alimento à boca. Os animais circulares provavelmente migrariam para o leste, seus excrementos contendo sementes que, grudadas ao chão, sobreviveriam às tempestades para se tornar pólipos de primeiro estágio. Esses depois seriam soprados pelo vento para o oeste e se tornariam grãos de segundo estágio. Toda a vida trabalhava junto, ele aprendera na juventude. Tudo menos os homens que recusavam seu papel, que destruíam em vez de acrescentar. Nin falou brevemente com Ki e os outros mestres que levantaram voo novamente. Os outros se juntaram a eles, menos Suzette e o próprio Nin, e se uniram rumo à cidade ao longe. Antes que Suzette pudesse segui-los, Nin tomou pelo braço e sacudiu a cabeça. Juntos, os dois voaram até uma cidade menor em uma colina junto da costa. Suzette reconhecia os efeitos da guerra. Portas quebradas, ruínas de uma muralha baixa derrubada. A destruição parecia recente, embora quaisquer cadáveres houvessem sido recolhidos e o sangue lavado pelas grandes tormentas. Pousaram diante de um grande edifício de pedra com um telhado pontudo. Enormes portas de bronze transmutado jaziam quebradas nos destroços. Suzette ficaria surpreso se ninguém voltasse para coletá-las pelo metal. Nem todo o exército tinha acesso a transmutadores. Ah, fez a espada em suas costas. Nós perdemos a diversão? Aquele tirano em Tukar, disse Suzette olhando a cidade silenciosa. Ele decidiu dar fim à sua guerra contra Emul e expandir para o leste? Não, respondeu Nin. Esse é um perigo diferente. Ele apontou para o edifício com portas quebradas. Pode ler o texto acima do umbral da porta, Suzette, filho Neturo. É um idioma local. Não conheço a escrita, Aboshi. O honorífico divino era seu melhor palpite quanto ao modo de se dirigir a um dos arautos, embora entre seu povo o termo fosse reservado aos grandes esprenos das montanhas.
Está escrito justiça, traduziu Nin. Esse lugar era um tribunal. Suzette seguiu o arauto pelos degraus acima até a cavernosa sala principal do tribunal arruinado. Ali, abrigado pela tempestade, encontraram sangue no chão. Não havia corpos, mas uma grande quantidade de armas descartadas, elmos e, de modo perturbador, as parcas posses de civis. As pessoas provavelmente haviam se refugiado ali dentro durante a batalha, uma última tentativa de obter segurança. Aqueles que vocês chamam de parchemanos agora se denominam cantores, disse Nin. Eles tomaram esta cidade e forçaram os sobreviventes a trabalhar em alguns cais mais ao longo da costa. O que aconteceu aqui foi justiça, Suzette, filho Neturo? Como poderia ser? Ele estremeceu. Os cantos escuros do recinto pareciam cheios de sussurros assombrados. Aproximou-se do arauto em busca de segurança. Pessoas comuns, vivendo vidas comuns, subitamente atacadas e assassinadas? Um argumento fraco. E se o senhor desta cidade houvesse parado de pagar seus impostos, então forçado seu povo a defender a cidade quando autoridades superiores chegassem para atacar? Um príncipe não está justificado em manter a ordem nas suas terras? Às vezes, é justo matar pessoas comuns. Mas não foi o que aconteceu aqui, replicou Suzette. O senhor disse que isso foi causado por um exército invasor. Sim, confirmou Nin em voz baixa. Isso é culpa dos invasores. É verdade. Ele continuou a caminhar pela sala vazia, seguido de perto por Suzette. Você está em uma posição singular, Suzette, filho Neturo. Será o primeiro a jurar os votos de um rompecel em um novo mundo, um mundo onde eu falhei. Encontraram degraus junto da parede dos fundos. Suzette pegou uma esfera para servir de iluminação, já que Nin não se dispôs a fazê-lo. Isso fez os sussurros ecoarem. Eu visitei Ishar, continuou Nin. Você o chama de Exu, filho Deus. Ele sempre foi o mais sábio de nós. Eu não queria acreditar no que havia acontecido. Suzette assentiu. Ele presenciara o fato. Depois da primeira tempestade eterna, Nin havia insistido que os esvaziadores não tinham retornado. Arrumou uma desculpa depois da outra, até que por fim foi forçado a admitir o que estava vendo. Trabalhei durante milhares de anos para impedir outra desolação, prosseguiu Nin. Ishar me avisou do perigo. Agora que Honra está morto, outros radiantes podem desequilibrar a balança do Sacro Pacto. Podem minar certas medidas que tomamos e dar uma abertura para o inimigo. Ele parou no topo dos degraus e olhou para sua mão, onde uma cintilante espada fractal apareceu. Uma das duas espadas de honra perdidas. O povo de Suzette cuidava de 8 delas. Certa vez, muito tempo atrás, haviam sido 9. Então aquela ali desaparecera. Ele vira representações dela, notavelmente reta e sem ornamentos para uma espada fractal, mas ainda assim elegante. 2 fendas corriam ao longo da espada, buracos que nunca existiriam em uma espada comum, já que a enfraqueceriam. Eles caminharam até o sótão do tribunal, o lugar onde eram armazenados os registros, a julgar pelos cadernos espalhados no chão. Você deveria me desembainhar, aconselhou a espada. E fazer o que, espada Nimi? Sussurrou Suzette. Lutar com ele. Acho que ele pode ser maligno. Ele é um dos arautos, uma das criaturas menos malignas do mundo. E isso não é um bom sinal para o seu mundo, então. De qualquer modo, eu sou melhor do que aquela espada que ele tem. Posso mostrar a você. Avançando cuidadosamente entre os destroços da lei, Suzette se juntou a Nin ao lado da janela do sótão. Ao longe, mais além ao longo da costa, uma grande baía cintilava com água azul. Muitos mastros de navios se reuniam ali, figuras zumbindo ao seu redor.
Eu falhei, repetiu Nin. E agora, pelo povo, justiça deve ser feita. Uma justiça muito difícil, Sisete filho Neturo, mesmo para meus rompicéus. Vamos nos empenhar em ser tão desapaixonados e lógicos quanto o senhor, Aboshi. Nin gargalhou, mas não pareceu expressar qualquer humor. Eu? Não, Sisete filho Neturo. Não sou uma pessoa desapaixonada. Esse é o problema. Ele fez uma pausa, olhando pela janela para os navios distantes. Eu sou diferente do que já fui. Pior, talvez. Apesar de tudo, parte de mim deseja ser misericordioso. E essa misericórdia é algo tão ruim assim, Aboshi? Não é ruim, apenas caótica. Se você estudar os registros desse tribunal, encontrará a mesma história contada repetidas vezes. Leniência e misericórdia. Homens libertados, apesar dos seus crimes, porque eram bons pais, ou queridos pela comunidade, ou favorecidos por alguém importante. Sempre os QI. Alguns dos homens que são libertados mudam de vida e tornam-se produtivos para a sociedade. Outros reincidem e criam grandes tragédias. A questão, Sisete filho Neturo, é que nós, humanos, somos péssimos em identificar quem fará o quê. O propósito da lei é tornar desnecessária essa escolha, de modo que nosso sentimentalismo nato não nos cause dano. Ele olhou novamente para sua espada. Você precisa escolher um terceiro ideal, disse ele a Sisete. A maioria dos rompecéus escolhe jurar obediência à lei e seguir escrupulosamente as leis de quaisquer terras que visitarem. Essa é uma boa opção, mas não a única. Pense sabiamente e escolha. Sim, Aboshi, disse Sisete. Há coisas que você precisa ver e há coisas que precisa saber antes que possa falar. Outros precisam interpretar o juramento que fizeram e espero que vejam a verdade. Você será o primeiro de uma nova ordem de rompecéus. Ele olhou de volta pela janela. Os cantores permitiram que as pessoas dessa cidade voltassem aqui para queimar seus mortos. Uma gentileza que a maioria dos conquistadores não permitiria. Aboshi, posso fazer uma pergunta? A lei é luz e a escuridão não a serve. Pergunte e responderei. Eu sei que o senhor é grandioso, antigo e sábio, disse Sisete, mas, aos meus olhos inferiores, o senhor não parece obedecer aos próprios preceitos. O senhor caçou manipuladores de fluxos, como disse. Obtive permissão legal para todas as execuções que realizei. Sim, mas ignorou muitos infratores para perseguir esses poucos. O senhor tinha motivos além da lei, Aboshi. Não foi imparcial. Aplicou brutalmente leis específicas para alcançar seus próprios fins. Isso é verdade? Então isso é apenas para seu próprio sentimentalismo? Em parte, embora eu possua certas leniências. Os outros contaram a você sobre o quinto ideal? O ideal em que o rompicéu torna-se a lei? Nisso deu a mão esquerda vazia. Uma espada fractal apareceu ali, diferente e distinta da espada de honra que ele carregava na outra mão. Não sou apenas um arauto, mas um rompicéu do quinto ideal. Embora de início estivesse cético em relação aos radiantes, acredito que sou o único que em dado momento se juntou à própria ordem. E agora, Sisete filho Neturo, devo contar a você sobre a decisão que nós, arautos, tomamos muito tempo atrás. No dia que ficaria conhecido como Arari Etian. O dia em que sacrificamos um dos nossos para encerrar o ciclo de dor e morte.